1 Samuel, capítulo 1. Eu vou ler os versículos aqui para você. E nós vamos falar dos 3 aspectos, 3 ações de um fruto que tem um propósito. Amém? Vamos falar de Samuel. Uau! Para Samuel chegar onde ele era, passou por um processo, irmão. Para você conquistar algo na tua vida, tem que existir um início de algo na tua vida. Não peça antes de acontecer algo, passar por ambientes, passar por territórios, passar por situações. E às vezes você vai depender de algumas pessoas para aliançar com você, para declarar coisas na sua vida. Amém? A Bíblia fala algo aqui sobre a história de 2 mulheres, seu esposo, amém? E nós vamos ler a partir do 2. Eucana tinha 2 esposas, era um homem. Uma se chamava Ana, e outra Penina. Havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Penina era a mulher dos frutos. Penina era a mulher que tinha aquilo que ela desejava, porque ela era apta, e o aspecto dela de receber aquilo que ela poderia querer. Porque a natureza dela, a física dela, concebeu isso, de ter filhos. Era uma mulher bem sucedida nessa área de concepção? Sim. Tinha os frutos que ela queria, os filhos. Ana não tinha. Ana era estéril. Ana não tinha esses frutos, não tinha esse prazer. E ela gostaria de ter. Na história mostra, não vou ler toda a história, mostra que Penina debochava, zombava, irritava Ana, por causa dos filhos que ela tinha e ela não tinha. Como se afrontasse hoje uma pessoa ou uma criança afrontando uma outra criança, né? Não é muito interessante isso? Ah, e meu pai tem isso, o seu tem o quê? Quem já viu isso, as crianças brincando? Vai dizer que nem você não brincou assim, ou afrontou alguém da sua rua. Tem uma bicicleta, eu tenho uma barra forte, e você? Eu tenho uma Calloy Cross. Ó, desenterrei essa, hein? Eu tenho um videogame Atari, e você? Não tenho. Nos dias de hoje, eu tenho um PS4, e você? Não tenho. Ou os outros olham e falam assim, vai para a igreja, eu não sou crente, mas eu tenho um carro do ano, eu tenho um apartamento. Lá vai para a igreja lá, fica andando de bicicleta, indo para a igreja de bicicleta. Não tem nada. Ou os outros que não podem ter filhos, né? Aí é onde pega pesado. Vai tanto para a igreja, por que Deus não dá um filho para ela? Mas você não debate com essa pessoa. Você passa por um processo de rejeição, de auto-rejeição dentro de você. Porque você fica dentro de você, moído por dentro. Porque você quer ter um momento, né? Não de estrelato, mas um dia ao sol. Vamos dizer assim. Um momento de glória, né? Da manifestação de milagres sobre a sua vida. Você quer ter esse prazer de desfrutar o que essas pessoas estão desfrutando. E Penina fazia isso com Ana. A Bíblia não fala qual foi o período todo que ela viveu isso, mas não foi fácil, irmão. Não é fácil você ver pessoas com fruto que você desejaria ter e você não pode gerar. Mas sempre atrás de uma situação de adversidade, de contenda, ou de briga, ou de intriga, ou de perseguição, sempre tem um amado de Deus para investir no seu sonho. Sempre vai existir um homem ou uma mulher de Deus para patrocinar aquilo que você deseja. Mas o seu espírito tem que estar ligado a Deus. Amém? A Bíblia diz assim, vamos continuar. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Verso 3. Todos os anos, preste bem atenção nessa passagem. Todos os anos, Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde os 2 filhos de Eli, Ofine e Finéias, serviam como sacerdote do Senhor. No dia que oferecia sacrifício, Eucana tinha um costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dupla. Uma porção dupla. Uma porção dupla. Uma porção
dupla, porquanto grande era o seu amor por ela. Ainda que o Senhor não tivesse permitido gerar filhos, ainda que Deus não tinha permitido ela gerar filhos. Olha o detalhe dessa passagem. Eucana viu que ela não poderia gerar filhos, mas o amor que ele tinha por ela era tão grande que honrava ela em dupla honra sobre ela. Deus não olha os frutos, Deus olha a semente. Quando você começar a trazer a honra sobre uma semente que ainda nem nasceu, Deus vai fazer o fruto nascer e você vai se deleitar naquilo que Deus te deu. Aleluia. O Senhor está falando que Anas aqui precisam de uma dupla honra. E essa dupla honra, meu irmão, o Senhor vai investir nos seus sonhos, nos seus projetos. Não olhe como perda situações da sua vida, mas o Senhor vai erguer pessoas hoje e vai falar para você assim: não vou olhar o que você já tem, eu vou olhar o que ainda nem existe nem no teu coração, eu vou conceder a você. Aleluia. Você percebe que Deus não olha aquele que tem, Ele olha aquele que precisa. Há uma diferença do propósito e da permissão. Deus permitiu que Penina tivesse, mas o propósito de gerar um filho de milagre, de unção, de um profeta, um sacerdote, estava sobre a Ana. Às vezes Deus permitiu algo na vida de algumas pessoas na sua vida, que andam ao seu redor, mas o propósito está estabelecido sobre você, que é diferente. O propósito faz com que a vontade de Deus estabeleça algo. A permissão não, meu irmão. A permissão de Deus é dar liberdade a pessoa escolher o que quer. Permissivo de Deus, mas não quer dizer que é o propósito do planejamento de Deus. Eu estou falando que o aspecto principal do projeto de Deus sobre a tua vida, que Deus planeja algo para você, e quando Ele planeja, meu irmão, Ele move corações para movimentar algo que não existe ainda. Até o final do culto você vai saltar dessa cadeira, em nome de Jesus, eu creio. Quando você entende o propósito de Deus, você não chora mais pela perseguição, você entende o que está sendo feito. Acho que Ana não tinha compreendido que o esposo estava abençoando dupla honra sobre a vida dela, mas eu creio no meu espírito, meu irmão, vou falar algo profético. Não está escrito na Bíblia. Eu acho que quando Eucana trazia as ofertas sobre a vida dela, o sacrifício em dupla honra sobre ela, ele falava assim: você vai ser uma mulher abençoada, porque eu te amo tanto. Você se cala tanto e receber as afrontas, Deus vai te conceder um milagre. Aleluia. A unção do silêncio. Você não rebate com pessoas, você não indaga a Deus. Quem indaga é porque quer permissão de Deus. Quem questiona Deus é porque quer permissão de Deus e tomar uma direção. Mas quem está no propósito, meu irmão, não precisa pedir para Deus abençoar, já está abençoado. O propósito te leva a conquistar. Está entendendo? A permissão faz você todo dia chorar, porque você insiste em querer aquilo. Deus permitiu algo para você porque você quis, mas quer dizer que é o planejamento dele para você? Não, mas o propósito ele está estabelecido sobre a sua vida, e o propósito te leva a cumprir algo. O primeiro aspecto que Deus quer trazer sobre o fruto que está sobre a sua vida, que vai acontecer sobre a sua vida, é: celebre antes do fruto. Diga comigo: vou celebrar antes do fruto, vou honrar antes do fruto. Aleluia. Começa a honrar antes. Começa a celebrar antes. Ela nem estava grávida, mas ela falou, orou, chorou na presença de Deus e falou: se o Senhor me der, eu vou entregar a Ele. Se o Senhor me der Ele, eu vou devolver a Ele, ao Senhor. Sabe por que ela entendeu o propósito? E não era para competir com ela. Não era para mostrar, eu vou fazer, porque se quisesse competir com Penina, ela ficava com Samuel. Ela entendeu o propósito de Deus sobre a vida dela. Ela queria, além disso, ela queria ter o prazer disso. Quantos querem ter o prazer de ter algo? Levanta a mão. Alguns não levantaram, acho que não querem, mas amém. Tem vergonha ainda, né? Você entende que Deus tem um propósito sobre você? E há um propósito aqui estabelecido sobre o fruto na tua vida. Amém? Vamos passear um pouco. Aleluia. Vamos lá para 1 Samuel ainda. Eu acho que é o 3, não lembro. 3.
Agora o fruto nasce. Diga, eu sou o fruto. Aleluia. O diabo não gosta de você. Não tente convencer ele e falar assim, mas ô diabo, eu sou gente boa. Ele não vai gostar de você, ele não gosta de você. Porque você nasceu, irmão. Sabe? Não fique pensando porque você nasceu, aí o Senhor vai olhar para você e vai dar um chamado para você na hora. Você tem 16 anos e o Senhor vai falar para você agora assim, ó, você tem um chamado poderoso. Vai falar com você aquela hora. Não. O profeta vai falar com você aquela hora. Mas o chamado está antes da criação da terra. Porque Deus já tem um plano, um projeto. Amém? Deus planeja direitinho. E o planejamento de Deus é infalível sobre a vida do teu povo. Agora Samuel está ali. Um menino, um jovem. E agora Deus começa a chamar ele. Por várias vezes chama ele, 3 vezes chama ele. E ele vai até o profeta, até o sacerdote Eli. E Eli fala assim, que isso? Não estou te chamando. 3 vezes o chamado. Deus falando com Samuel. Falando com Samuel. Falando com Samuel. Vamos ler a passagem. Vocês estão comigo? Verso 8. Então o Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. Ele se levantou e foi até Eli. E disse, eis-me aqui, pois me chamaste. Neste momento ele compreendeu que Deus estava chamando o menino. Verso 10. O Senhor voltou a chamá-lo, como das outras vezes, Samuel, Samuel. Ao que prontamente ele lhe respondeu o menino, fala, porque o teu servo te ouve. Segundo aspecto, quando o fruto, ele entende o propósito, ele tem a percepção audível de que Deus está falando com ele. E não é homens que vai te chamar. Deus está chamando você hoje para algo grande. E as 3 vezes que Deus falou com ele, e ele foi até Eli, porque ele não tinha entendido que Deus estava querendo ter um relacionamento com ele. A celebração veio antes, não veio do fruto, antes do fruto? Porque aquele entendeu, o pai entendeu, que estava acontecendo algo sobre a vida daquela mulher. Dupla honra sobre ela. Dupla honra sobre ela. Entendi o propósito. Dupla honra sobre ela. Dupla honra sobre ela. O sacerdote estava lá. Eu entendi que Deus estava falando com ele. Aí está vindo algo sobre a vida dele. Eu vou fazer com que esse rapaz, ele agora fale, eis-me aqui. Vou orientar ele, porque é Deus que está falando com ele. Sabe, irmão, quando o fruto começa a ser desenvolvido, algumas pessoas vão te direcionar até o Deus. E eu estou falando para você, o Senhor tem direcionado você até Ele. E Ele está falando, você precisa ter a percepção que Ele está falando com você essa noite. Então, irmão, não é mais vozes de homem, mas o Senhor está chamando para um grande chamado, um grande propósito na sua vida. Além disso, irmão, você vai dar existência aos frutos na sua vida também, que até o teu fruto que você vai gerar, ele vai entender que a voz de comando deve ser obedecida. Não é qualquer voz, existe só uma voz. Não é a voz do vizinho, é a sua. Não é na voz de Eli, era de Deus. E essa noite Deus vai falar na sua casa. Ele vai dar a existência a algo grande na sua vida. Você pode até ficar confuso, porque você vai estar ligado no emocional, mas no espiritual vai ser ativo, e você vai dizer, eis-me aqui, Senhor, e o Senhor vai te trazer todas as orientações e planejamento. Deus não podia ter falado com outro homem? Vou chamar um menino, irmão, porque o Senhor olhou para o menino e falou assim, fui eu que planejei ele. Fui eu que fiz Ana fazer com que ela orasse, cresce que eu daria a ele, e ela me entregou, agora eu vou fazer o que eu quero com ele. Quando você pede algo para Deus, Deus vai fazer algo que Ele quer com você. Quando está pronto para isso? Aleluia. Celebre antes, amém? Antes dos frutos. Depois dos frutos, tenha a percepção de ouvir que Deus está falando com você. Deus tem falado com você nos cultos, Deus tem falado com você nos louvores, Deus tem falado através dos seminários, Deus tem falado com você através do dízimo e oferta, Deus tem falado com você na rua, porque ainda você insiste em ouvir homens. Deus está falando, dê a percepção do seu ouvido para mim, deixa eu falar ao seu ouvido, que eu vou trazer um plano para você.
Xarabacaramachia. Verso 11: Então o Senhor revelou a Samuel: eis que estou ao ponto de realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Olha que tremendo. A gente espera o quê? Uma notícia para nós, né? Acho que Samuel é tipo a gente nos dias de hoje. O Senhor me acordou 3 vezes. A 4ª vez, eu fui na minha mãe, no meu pai, achando que era o Senhor que estava me chamando. Aí o Senhor veio falar que vai fazer algo para o povo. E eu? Porque quem entende o propósito, não pede para si próprio. Quem entende o propósito, faz para o reino. Que a semente de Deus, irmão, é para o propósito dele. Pronto, acabou. Samuel era do Senhor e Deus faria algo sobre Samuel. Amém? Está entendendo o que Deus está falando para você aí? Oh, aleluia. Esse foi o segundo. Vamos para Samuel 16, 1 Samuel 16. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Aleluia. Agora Samuel, o fruto está ativo. Agora ele está sendo direcionado a cumprir algo, um propósito. E ungir um rei. Que chamado maravilhoso, hein? Levantar um ungido de Deus. Sabe, irmão, às vezes a gente já quer fazer algo grande. Mas primeiro você tem que ouvir lá atrás. Você tem que celebrar antes a semente, antes de você fazer o derramar. Samuel estava cumprindo algo que Deus direcionou ele. Saul estava no reino. Saul estava fazendo tudo errado. Saindo da orientação, do posicionamento, do propósito de Deus. O Senhor falou: acabou. Não deu certo, eu tiro. E o Senhor ia contar com quem? Com aquele lá de trás. Lá de 1 Samuel 1. Daquela mulher lá, que estava lá. Guardando toda a situação dentro dela e lançando diante de Deus, falando: Senhor, tenha misericórdia, eu preciso ter um filho. Assim que o Senhor me der, eu darei a você. O Senhor olhou e falou assim: uau, essa realmente está fazendo com o coração. Esse Samuel que ouviu, esse Samuel que teve a percepção de entender que Deus está falando com ele. Deus deu um planejamento sobre ele, sobre o povo. Aconteceu outras coisas, mas agora veio uma maior, uma grande responsabilidade sobre ele. Algo novo sobre a vida dele. Algumas coisas novas vão acontecer sobre a sua vida. Não fique com medo de como vai ser. Deus vai te dar todas as diretrizes, todo o planejamento, que é Deus que está no propósito. Você pode até ficar com medo de tomar uma decisão. Samuel ficou com medo e falou assim para o Senhor: mas aí Saul vai descobrir que eu estou fazendo um sacrifício, e aí o Senhor ele vai me matar, ele vai vir com a espada. O Senhor falou assim: não, eu tenho tudo planejado. Diga: Deus tem tudo planejado. Aleluia. Quando Deus dá uma missão a você, irmão, é porque vai ser infalível. Aleluia. Então o Senhor direciona agora Samuel para a casa de Jessé, pai de Davi, e fala: lá você vai encontrar aquele que vai substituir, aquele que vai ser ungido, aquele que vai ter aquilo que vai levar o reino dos céus sobre o povo. Uau! Então diz a palavra de Deus, 1 Samuel 16, verso 6. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: deve ser este homem que o Senhor quer ungir. Você tem o segundo aspecto sobre você, dos frutos, amém? Percepção audível de ouvir a voz de Deus, mas ainda não tem a visão e a ótica do Senhor. Porque Deus te direciona em alguns lugares e você vai cheio do poder, amém? Ah, eu vou, beleza. Deus te deu uma orientação. Até num culto, Deus falou com você. Você vai lá para tomar uma decisão.
E a primeira coisa que você vai bater é os seus olhos naquela situação. E você vai se deslumbrar com aquilo. E às vezes não é a primeira coisa que você vê que é de Deus. Deus ainda vai trabalhar na sua visão. E essa noite Deus vai trabalhar na sua visão. Ele vai trabalhar no seu ouvido. Ele vai trabalhar na sua decisão do coração de honrar pessoas. Amém? Para que o fruto cresça na sua vida. Quando você começar a enxergar a ótica de Deus, você vai ver o triunfo de Deus sobre a tua vida. Então ele olhou e viu Eliabe. Vem cá, João. Faz favor. Renato, vem aqui, Renato. Vem cá, Renato. Ô, Ju, me empresta ele. Ô, se empresta aí pra mim. Fica aqui do lado do William, aqui, ó. Sou seu pastor, respeito. Brincadeira. Então Samuel olhou lá, Eliabe, fortão, grande, robusto. É assim o padrão de Deus, porque é essa visão que a gente tem. A gente vê o físico, a gente vê o material, a gente vê a estrutura, porque a gente vê com nossos olhos aquilo que a gente projeta. Amém? É isso que a gente vê. E o Senhor olhou e falou: não é ele. E veio os outros. Continua aqui, tá, Eliabe? Veio os outros. Aí a Bíblia diz assim, continua comigo aí. Entretanto, no verso 7, assegurou Samuel: não te pressiones diante da aparência nem da estatura deste homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência. Mas o Senhor sonda o coração. Deus não olhou para Penina pela aparência, não olhou Ana pela aparência, mas olhou o coração de duas mulheres e concedeu a Ana o privilégio de ter Samuel. Deus escolheu Samuel e não permitiu que Eli continuasse, porque olhou o coração do menino Samuel. Deus não olha como o homem olha, Ele olha o coração, porque é onde você celebra a semente antes dos frutos, irmão. E o Senhor está falando, Ele não olhou Eliabe, Ele olhou a Davi. Aí a Escritura diz: então, no verso 11, então Samuel questionou a Jessé: esses são todos os filhos que tem. Às vezes você vai apresentar diante de Deus o que você vê e que você vivencia todos os dias, mas há algo que está guardado dentro de você que você não quer apresentar, porque você vê com seus olhos as coisas, porque você tem uma percepção humana e não de Deus. Jessé mostrou os mais vistosos, os mais fortes, porque era o padrão do homem. Deus, quando tem um padrão dele, irmão, Ele vai ver o coração, e Ele sabe que você tem guardado isso, e Ele sabe que você tem escondido os talentos. Então Samuel questionou Jessé. Menino Samuel, que agora é um sacerdote, amém? Responsável por trabalhar algo grande no reino de Deus, representando os céus, aleluia. Então Samuel questionou a Jessé: esses são todos os filhos que tens. Ao que Jessé respondeu: bem, né? Esse bem aí é o tipo, e agora, né? Vou ter que consertar a situação, né? Bem, ainda tem um caçula. Meu caçula está aqui, levanta a mão, Natan. Aí. Bem, ainda tem um caçula, mas ele ficou lá cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo, ruivo, de belos olhos,
saudável, admirável aparência. O Senhor afirmou: levanta-te, unge ele. Samuel apanhou um chifre que estava repleto do melhor azeite. Você vai entender agora o que Deus quer falar para você. Se você já está entendendo, pega aí já, tá? Pega no ar aí. Pegou o chifre repleto do melhor azeite, ungiu na presença de todos os irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito de Deus se apoderou de Davi, aleluia. E Samuel retornou para Ramá. Quando se celebra, olha o acontecimento, você vai, irmão, xerecabá, no maçuia. Quando você celebra a semente antes do fruto, fruto gera fruto. Fruto é direcionado, fruto separa, fruto derrama o melhor ainda. Então não esconda os seus talentos, porque Deus vai derramar o melhor azeite sobre os seus frutos. Mas só vai acontecer se você celebrar a semente antes do nascimento. Se Samuel não tivesse sido celebrado pelo seu pai, em ser honrado, irmão, por uma unção dobrada sobre a sua mãe, não aconteceria a unção de Davi. Vamos colocar o terceiro aspecto. A visão agora é diferente. Você vai ter a ótica de Deus agora de enxergar, que você vai ver aquilo que é o fruto de Deus. Não é a aparência, mas é o coração. E essa noite Deus vai derramar o melhor azeite sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Você está precisando do melhor? O melhor está chegando sobre a sua vida. Mas é necessário que você tenha percepção de receber o melhor de Deus sobre a tua vida. Os frutos vão ser celebrados e será de uma forma honrosa. Vai ser diante de pessoas, não vai ser em secreto, porque Deus fez questão de dizer. Ele estava lá no campo, e se Ele é bom em conduzir ovelhas, Ele também é bom de conduzir pessoas. Deus ainda vai fazer festa no meio de uma reunião familiar, e o melhor vai ser derramado sobre a sua vida. Mas precisa existir um Samuel na tua vida. Precisa existir um Eucana na sua vida. Precisa existir pessoas que patrocinem o seu sonho. Eu quero te dizer, meu irmão, precisa de pessoas como você na vida de outras pessoas. E precisa de pessoas na sua vida também. Eucana, Ana, um Davi ou um Samuel. Mas precisa existir na sua vida, porque você é o fruto. Deus está falando que o melhor está sendo derramado sobre você. Ei, você não está sendo assistido por pessoas, porque Deus levantou esta palavra para dizer que o fruto que está sendo ministrado é Davi na sua vida. Mas a celebração do fruto de Davi teve que ser lá na semente, para acontecer algo sobre você. Obrigado, Davi. Obrigado, Eliabe. Infelizmente não foi dessa vez. Vamos orar na próxima reino aí. Deus enxerga diferente do jeito que você enxerga. Como você tem enxergado a sua situação, a sua vida? Como você tem enxergado as lutas que você tem passado? Como algo penoso? Como você tem enxergado as dificuldades? Você não precisa de muitas pessoas para estar do teu lado. Você precisa de Deus, porque quando Deus tem um planejamento, Ele patrocina pessoas para estar do seu lado. Ele vai levantar a pessoa certa. Levantou Samuel, uma pessoa certa para estar derramando um óleo. Não foi qualquer homem que derramou sobre a vida de Davi. Não foi qualquer homem que derramou um óleo sobre a cabeça dele. Não foi qualquer homem que falou, traz ele. Foi um homem de autoridade, que Deus investiu, porque o coração estava apto para isso. Porque teve a percepção, mesmo na quarta vez, de ouvir que era o Senhor. Algumas pessoas vão te direcionar a ouvir o Senhor. E essa noite Deus quer que você ouça Ele. É tempo de abandonar o campo e vir para a sala da festividade e receber o melhor azeite sobre a sua vida.
Não importa qual tipo de chifre vai ser, mas vai ser um grande chifre com grande azeite, uma boa quantidade e de melhor qualidade sobre a sua vida. Porque quando Deus separar algo para a tua vida, Ele vai dar o melhor para você. Mas como você tem enfrentado a sua situação hoje? Como você tem lidado com a sua esterilidade de situações da tua vida? É uma pergunta para você mesmo. Faça para você mesmo hoje. É culto de celebração da família. Será que não é hora de a gente parar de insistir em Eliabe? Será que não é hora de parar de insistir em Penina? Se dar por contente porque já tem os filhos e filhas e agora mostrar que já está satisfeito? Seja ousado. Seja um Eucana. Dê dupla honra àqueles que precisam. Honre aquele que precisa ser honrado. Patrocine a sua semente antes de ela nascer na tua vida. E se você é um Samuel de Deus, irmão, entenda que Deus está fazendo um chamado para você essa noite. Nós vamos crescer, nós vamos avançar. E Deus tem chamado Samuéis aqui, pessoas como sacerdote, como palavra viva dentro delas, para pregar as boas novas, para levantar Davis aí fora. Mas Deus também tem levantado Davis que estão no anonimato. Você no seu emprego pode passar por perseguição, mas se coloque numa posição de Davi, irmão. Tudo bem, até afronta, até no momento de guerra ele foi zombado. Colocaram uma armadura que não era para ele carregar. Às vezes as pessoas vão querer que você carregue algo que não é para você, irmão. O propósito não é você carregar uma armadura e uma grande espada. Às vezes você só precisa de algumas pedrinhas. É na simplicidade de coração que o poder triunfa sobre você. Deus não precisou fazer algo, como nós sempre falamos aqui, um George Lucas, um Steven Spielberg, para fazer um chamado sobre a sua vida, ou trazer uma bênção sobre você, um milagre sobre você. Eu quero receber uma promessa de Deus. De repente você fica imaginando lá, do seu jeito, eu quero ganhar um carro, e uma fita vermelha em cima do carro, né? Aquela coisa linda. E as pessoas buzinando, escrito para você. De repente uma pessoa vai na sua casa lá e fala assim, ó, eu estou te dando um carro aqui, ó. Não tem uma fita vermelha, era meu, de uso próprio, estou te dando. Se quiser vender, venda. Mas Deus pediu para me dar a você. Sabe por quê? Porque ela está vendo fruto na sua vida antes da semente já nascer. Antes de ela ser trabalhada, ela já está celebrando a semente na tua vida e você ainda não entendeu. Tem pessoas que estão celebrando a sua vitória antes de você, irmão. Deus já está celebrando a sua vitória antes de você acreditar nela. Então você às vezes está passando por um momento tão difícil na tua vida que as pessoas esquecem de você. Você estava lá, bem, tem mais um, caçula. Caramba, esqueci do filho, oreiudo, né? Sabe por quê? Porque a gente tem uma natureza de querer mostrar o que a gente tem. E tem vergonha de mostrar o que é o melhor, que está lá. Porque não tem uma boa aparência, uma boa imagem. Mas é aquilo que a gente às vezes menospreza, é o que vai trazer o sucesso sobre a tua vida. Eu sempre falei aqui na igreja, celebre os pequenos começos, valorize eles. Não importa como você começou, irmão, mas como será o seu final, amém? Aleluia. Se você começou errado, beleza, não tem problema. A celebração final será maior ainda, em nome de Jesus. O homem começou errado no Éden, mas Jesus terminou com vitória. Aleluia. Para te triunfar neste lugar, amém? Você é um sucesso de Deus. E o melhor azeite está sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Celebre isso comigo, amém? Você pode ficar de pé e vamos celebrar isso juntos.